Não consigo apertar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à arquitetura de microserviços, a apresentação que temos hoje. É muito prazer estar com vocês aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre algo que está se tornando padrão nas arquiteturas que a gente vê em grandes clientes de médio porte. Então, eu acho que hoje o assunto vai interessar bastante a vocês. Antes da gente entrar no tema, eu quero falar um pouquinho sobre a InterSystems. A InterSystems é uma empresa de TI presente em todo o mundo, com tecnologia de plataforma de dados, tecnologia de interoperabilidade e de gestão nas áreas de negócio, governo, saúde. E toda essa tecnologia que ela traz, ela oferece para os seus clientes colocarem por detrás dos seus sistemas, por detrás de suas soluções, para entregar sistemas de missão crítica, muito importantes para todo o mundo. Essas soluções, elas hoje se subdividem em 4, o InterSystems Iris e o Iris for Health. Os dois têm a mesma base tecnológica, baseada em InterSystems Iris, que é uma plataforma de dados. Uma plataforma de dados é diferente de um banco de dados. Um banco de dados, ele vai trabalhar só a questão do armazenamento. Como uma plataforma de dados, a gente trabalha outras questões também, não só armazenamento e banco de dados, mas toda a parte de análise dos dados, inteligência artificial, interoperabilidade de dados, fluxos de dados. Então, uma plataforma vai muito além de apenas armazenar. A gente tem o Iris for Health, que é uma especialização do InterSystems Iris para a área de saúde, trabalhando com protocolos muito conhecidos na área de saúde, protocolos para interoperar e processar dados, um formato, por exemplo, FHIR, que é um formato muito conhecido, e o HL7 também. Então, é um Iris especializado para trabalhar com sistemas de saúde. Temos o HealthShare, que é uma plataforma para você criar redes conectadas de saúde, todos trabalharem em conjunto para oferecer a informação unificada. E temos o TrackCare, que é uma solução de gestão em saúde, okay? Para hospitais, para unidades médicas, ou para governo de uma forma geral, ou para grandes redes também. Vai ser uma plataforma de gestão, não apenas de conectividade e de analytics. Hoje a gente vai se concentrar no InterSystems Iris e no Iris for Health para a arquitetura de microserviços. Bom, para aprender mais sobre a arquitetura InterSystems, tem todos esses recursos aí, o Learning Online, a comunidade de desenvolvedores, são 2 recursos maravilhosos, tem muito curso gratuito lá no Online Learning, inclusive com hands-on, onde você vai praticando com a ferramenta rodando em nuvem, do Iris. O Developers Community é uma plataforma hoje com mais de 20 mil integrantes. Tem o canal em português, foi lançado recentemente, e permite que você tire dúvidas, que você envie suas perguntas, leia artigos, veja uma série de materiais interessantes. É uma plataforma também que permite você se tornar membro de uma forma gratuita e conforme sua interação você vai ganhando pontos que depois você pode trocar por prêmios, né? Até mesmo cartões de recompensa, né? Com $25, $50, $100. À medida que você vai juntando pontos, esses pontos vêm muito da interação que você tem ali dentro da comunidade. Na hora que você escreve artigo, faz uma pergunta, favorece alguma coisa. Bom, e tem a documentação online no docsintersystems.com, no formato PDF, HTML, e o Response Center, que é nossa plataforma para suporte 24/7 para os clientes. Ok? Bom, prosseguindo, vamos entrar no assunto.
O que é um microserviço? O microserviço ele foi identificado aí por um dos pais da orientação ao objeto, da UML, de todo aquele passado que a gente tinha lá de desenvolvimento orientado a objetos, o Marty Fowler, em conjunto com o James Lewis. Ele identificou que muitas empresas estavam começando a desenvolver uma abordagem diferente de tudo que era feito antes, né? E ele identificou que ele poderia classificar isso como um novo tipo de arquitetura, né? Então, ele identificou isso como uma arquitetura de microserviços e disse o seguinte, que microserviço microserviço é uma abordagem para desenvolver uma única apresentação com uma suíte de serviços, cada um rodando seu próprio acesso, seu próprio processo, e se comunicando através de mecanismos leves, geralmente API HTTP. Né? Então, é interessante porque essa arquitetura de API acabou sendo a forma de trazer toda essa arquitetura de microserviços para se tornar realidade. Hoje a gente vê o uso de API para tudo, na hora de se entregar serviços de negócio, muito por causa dessa arquitetura de microserviços. Bom, esses serviços, ele identificou que eles são construídos a partir de pequenas responsabilidades. Em vez de eu fazer um sistemão gigante com tudo, e acumulando todas as responsabilidades, eu vou entregando serviços menores que eles, em conjunto, atendem a uma determinada área de negócio, a um tópico de negócio. Também foi identificado, né, que eles são publicados em produção para o usuário final de forma independente, a partir de processos de deploy automatizados, hoje utilizando muito DevOps, Docker. E que, como esses serviços eles são menores, não são aquele sistemão que eu entrego de uma forma monolítica, é bem mais fácil de você gerenciar esses serviços, além de eles poderem ser escritos em diferentes linguagens. Geralmente você tinha aquele sistemão com muitas telas, muitas tabelas, todas escritas numa única linguagem. Hoje, você, como entrega APIs com um propósito bem definido, você tem API que é feita em .NET, outra que é feita em PHP, outra em ObjectScript, outra em Java. Então, várias possibilidades. Então, uso de diferentes tecnologias, inclusive também para armazenamento de dados. Então, tem serviços que vão armazenar em SQL, outros que vão armazenar em objeto-valor, outros que vão armazenar em formato documental. Várias possibilidades de armazenamento também. Dissecando um pouco mais, eu acho que é uma boa comparar, né? Então, quando você tem microserviços versus monolítico, você tem o seguinte cenário. Você tem um cenário onde o cenário monolítico tradicional, onde você tem uma aplicação grande, com dezenas de telas, com várias tabelas para armazenar dados, toda a lógica de negócio, tudo junto, num pacote, num arquivo de implantação, e aí eu implanto isso em um ou mais servidores, né? Por exemplo, se eu quero ter a possibilidade de trabalhar em alta disponibilidade, com balanceamento de carga, vamos dizer, 1.000 pessoas acessando, eu coloco um servidor de aplicação para atender 250 pessoas, um segundo para atender mais 250, um terceiro mais 250 e um quarto mais 250. Então, eu fico com 4 servidores, balanceando a carga desses 1.000 usuários. Então, são 4 servidores atendendo, um executável da minha aplicação monolítica em cada um deles. Assim era o monolítico. Era a forma de escalar, de atender, né? O problema era o seguinte, se dava errado em alguma coisa da aplicação, ela inteira caía sozinha, toda ela caía. E aí eu passaria a ter 3 servidores operando. Aí o segundo deu problema, caiu a aplicação inteira, né? Então aí só tem 2 operando.
Isso não me pareceu muito escalável, isso não pareceu para o mercado muito escalável a longo prazo, com todos esses serviços na internet. Então, ficou muito mais prático quebrar a aplicação em responsabilidades menores e mais bem definidas. Por isso, daí o nome de microserviço, né? Onde eu posso ter um microserviço com toda a parte de front-end, só com as telas, rodando em um servidor qualquer, numa instância de servidor qualquer. Eu teria a lógica de negócio rodando numa segunda instância, em um segundo servidor, e eu teria o banco de dados, a persistência, rodando num terceiro servidor. Ou seja, em vez deles serem entregues todos em conjunto, eles agora estariam quebrados em cada um fazendo sua responsabilidade em diferentes servidores. E aí o que acontece? Quando dá errado uma determinada lógica de negócio, ela cai, ela não derruba as demais lógicas de negócio que estão em outros componentes, ela só derruba o espaço de negócio dela. Então o servidor inteiro não cai, ele continua entregando a parte, por exemplo, de interface visual, de regra de negócio. Fora que eu consigo colocar muito mais servidores. Como é só uma aplicaçãozinha pequena, eu posso, em vez de subir 4 servidores, subir 40 servidores. Só que eles com a configuração bem menor, com menos memória, com menos processador, com menos espaço em disco, né? Servidores bem baratinhos, microservidores, digamos assim, né? E aí a minha escalabilidade cresce bastante, a disponibilidade também. É mais difícil 40 servidores caírem, né? Então, microserviço acabou sendo essa capacidade de eu entregar com mais rapidez. Bom, características aí de uma arquitetura de microserviço. O que acontecia antigamente? Eu tinha tela, regra de negócio e banco de dados, tudo num único arquivo de implantação. As classes, né, que esperam por banco de dados, tudo numa única aplicação. Agora, não. Eu penso em todos os serviços que minha aplicação tem, e cada serviço desse pode ser um executável, que eu entrego de forma independente. Então, um componente da minha solução, ao invés dela toda, ela vira um serviço que eu implanto. Então, vamos trazer para o mundo real. Eu tenho uma aplicação que faz venda na internet, é um e-commerce. Eu poderia ter um serviço de gestão do cliente, que cadastra cliente, consulta cliente, essa coisa, implantado e operando, por exemplo, em Java. Aí eu poderia ter um segundo serviço para esse tópico de negócio de e-commerce, um segundo componente, um segundo serviço, tratando toda a parte, por exemplo, de pagamento, já feito em Objective-Script, que é a linguagem do Ives, por exemplo. Né? Então, e os dois operando de forma independente. Às vezes caiu ali o serviço de pagamento, mas eu continuo operando o cadastro dos clientes, continuo conseguindo receber clientes. Isso é muito valioso para o negócio. Né? Então, agora, os serviços de negócio que eu tenho na ponta, cada um é um componente. E com isso, eu tenho essa independência. Um componente que cai não derruba todos os outros, né? Porque são todos serviços independentes. Eu posso ter serviços componentes também segmentados não apenas só por tópicos de negócio, mas também por tópicos tecnológicos. Eu posso ter um componente que trata toda a parte de telas, eu posso ter um pedaço das partes de telas, eu posso ter um outro componente que trata regras de negócio de pagamento, outro de regras de negócio ou de persistência de gestão de cliente, assim por diante. Né? Então está mais espalhado. Uma outra coisa, você na hora de arquitetar esses microserviços, você pensa muito nos tópicos de negócio. É uma outra característica. Então, eu tenho uma aplicação. Antigamente, eu saía construindo ela inteira antes de conseguir colocar no ar. Agora não. Eu já consigo, já desenvolvi a parte de gestão de cliente, então já entrego no ar. Agora já desenvolvi pagamento, agora já consigo colocar essa parte no ar também. Agora já consegui colocar a parte de relatórios, então implanto também e já está no ar.
E assim eu vou quebrando em pequenas partes e entregando, né, os tópicos de negócio de um determinado contexto de negócio, de uma determinada área que eu estou automatizando, cada tópico de negócio desse num componente. Então, fica bem interessante essa possibilidade. E você, num contexto desse, você não trabalha mais com um projeto, você trabalha com produtos, né? Todo o seu foco é orientado a ter um executável, a ter um produto entregue a cada iteração que você faz, né? Antigamente, não. O projeto tinha atividades em cascata que você ia produzindo, até ter um sistema mínimo ali para entregar. Agora, não. Cada atividade que eu vou fazendo, cada iteração que eu vou fazendo no meu ciclo de desenvolvimento é para entregar um produtinho, um produto. Eu tenho um produto agora que faz a gestão de cliente, eu tenho um produto agora que faz a gestão de pagamento, eu tenho um terceiro produto que faz a logística. E assim, o objetivo é sempre entregar produtos. Não mais ficar só fazendo atividades uma atrás da outra e eu não tenho a consciência se aquilo já é um produto ou não. Bom, o que a gente também tem como característica é a parte de endpoints inteligentes e simples. O que é isso? Você, quando lança um serviço automatizado, como um microserviço, ele tem um endereço na internet, o que o pessoal chama de endpoint, o endereço final desse serviço, que quando eu chamo, eu consigo consumir esse serviço, esse microserviço, né? Então, microserviço de pagamento. Quando o dispositivo móvel do meu usuário ali de negócio precisa fazer um pagamento, ele chama esse endpoint de pagamento e o que acontece com esse endpoint? Ele é autônomo, ele consegue receber essa requisição e ele por si gerenciar todo o processo de pagamento até o fim dele. Ele não vai depender de outros serviços em volta ou de outras coisas para fazer isso. Ele consegue ser inteligente o suficiente e, como ele tem um escopo reduzido, ser simples e focado nessa história de fazer o pagamento, por exemplo, né? Então, os endpoints, eles não precisam depender de outros recursos em volta para fazer a atividade deles. Eles já conseguem ter aquela atividade bem definida. Quando tem alguma interação, é pouca interação com outros serviços, né? Muitas vezes, numa arquitetura tradicional, não. Vinha uma requisição e ele tinha que ter todo um fluxo de orquestração, um workflow, com várias atividades, regras, caminhos, para conseguir concluir um pagamento, né? Muito orientado, por exemplo, a Service Bus, né? a barramento de serviço, que ficava orquestrando vários componentes de software juntos para conseguir realizar um pagamento. A abordagem agora é que você faça um serviço que ele em si tome conta de cada tópico de negócio. Você não precisa ficar criando várias orquestrações para atender um tópico de negócio. Bom, a governança também, como a gente está falando de microserviço, a gente está falando de microserviço hospedado em vários lugares, em várias linguagens de programação, muitas vezes, em diferentes bancos de dados, às vezes também. E aí fica muito difícil fazer a governança, né? A governança acaba sendo mais descentralizada. Isso acaba ocorrendo com microserviços. Tem as vantagens e desvantagens disso. Bom, o que você vê também é que como agora eu tenho serviços que operam de forma independente, eu posso fazer em várias linguagens. Quando os serviços dependiam um dos outros, os componentes de software dependiam um dos outros, eles tinham que ser tudo na mesma linguagem. E isso me trazia um problema de aproveitamento de equipe, porque nem sempre todo mundo dentro de uma equipe sabe aquela mesma linguagem. Então, com isso, eu consigo dividir melhor o trabalho. Se eu tenho alguém na minha equipe que conhece mais Java, passo uma demanda para ele fazer um microserviço em Java, que vai cuidar de pagamento, por exemplo. Se eu tenho outra pessoa dentro da equipe que conhece mais Objective-C, que é a linguagem do Iris, eu passo para ele, por exemplo, para fazer a parte de gestão de cliente, né? E esses dois serviços, eles são publicados, por exemplo, em REST, em API HTTP, e eles vão conseguir cumprir a missão deles, um de entregar pagamento, outro de entregar toda a parte de gestão de cliente.
para uma aplicação web que está dentro de um celular ou dentro de um notebook, lá rodando, e chamando os dois serviços de forma independente. Então, você agora passa a ter várias opções de tecnologias, de linguagens, né, para entregar o contexto da sua aplicação. A administração de dados também é feita de forma descentralizada. Antigamente, você às vezes criava só um banco de dados, um bancão de dados gigantesco lá, com todos os seus sistemas, com todos os seus dados lá dentro. Agora você pode segmentar mais os seus dados, né? Você pode ter um repositório mais orientado a cliente, um segundo repositório orientado ao assunto de vendas, um terceiro repositório orientado à logística e, inclusive, entregar esses repositórios também em servidores diferentes, de forma que o banco de dados, quando se cair, ele vai cair só para aquele determinado tópico, não vai cair para os demais. Então, eu posso também segmentar e administrar os dados de uma forma mais distribuída, ainda mais quando a gente está falando de nuvem, né? Que muitas vezes agora os dados estão na nuvem, então aí fica mais distribuído ainda, você muitas vezes nem sabe em qual servidor físico está aquilo. Isso vai trazer também algumas dificuldades que a gente vai comentar mais adiante. Bom, a arquitetura de microserviços, ela também impõe você utilizar as melhores práticas e padrões. Por quê? Porque se você constrói, como você está quebrando muito o desenvolvimento em partes menores, se você não segue boas práticas, como você não tem mais aquela visibilidade, aquela rigidez de projeto, se você não segue as melhores práticas, você vai ter, por exemplo, um microserviço sendo feito de uma forma errada e outro feito da forma certa. Você não tem mais aquela visão de projeto monolítico, né? Então, você tem que garantir o uso de padrões de uma forma mais rígida, porque o desenvolvimento está mais distribuído entre várias equipes, né? E o que acontece também é que hoje, no desenvolvimento de microserviços, você acaba tendo equipes mais multidisciplinares. A equipe, um membro de equipe, muitas vezes ele faz aquele papel de full stack, né? Que ele cria a tela do microserviço, ele cria as regras de negócio, automatiza as regras de negócio daquele microserviço e modela o armazenamento desse serviço, né? Para poder entregar esse pacotinho, né? Na forma de um componente como um serviço. Então, não é mais aquela figura tão especializada, né? Só um DBA, só um desenvolvedor, né? Ele faz um papel mais multidisciplinar. Então, eu tenho que estabelecer mais padrões para evitar que ocorra problema. E a gente tem uma coisa que é fundamental dentro da arquitetura de microserviços, que é automatizar a entrega desse microserviço em produção, em homologação, em teste, criar fluxos automatizados para testar, para implantar, né, para administrar esses serviços. Até porque você não sabe mais ao certo em qual servidor ele vai estar. Pode ser um servidor de nuvem, um servidor local, um servidor híbrido. Essas instâncias elas podem estar prontas para escalar sozinha, né? Por exemplo, eu comecei o dia com 100 usuários acessando. Chegou perto de meio-dia, o iFood, por exemplo, né? Dispara a quantidade de pedidos perto de meio-dia. Então, de forma automática, ele tem que escalar esses microserviços, ao invés de estar em 3, 4 máquinas, em 3 ou 4 instâncias, ele tem que ir para 500 instâncias para conseguir atender a demanda. Então, imagina se eu manualmente tivesse que instalar e fazer a implantação desses 500 servidores em cada um deles. Isso não existe. Então, o DevOps, ele tem scripts para fazer isso para mim, de forma automatizada. Então, isso é importante também. E é importante a arquitetura de microserviços por isso. Como ele não tem dependência do ambiente e ele é isolado, mais fragmentado, é mais fácil escalar, fazer esses scripts para colocar para rodar de forma independente. Bom, tem uma discussão no mercado muito forte se microserviço e SOA é a mesma coisa. Ou se só inventaram um nome mais bonitinho para a arquitetura de SOA. Porque quando você começa a olhar algumas características da arquitetura SOA, você vê que é muito parecido com a de microserviços, né? Então,
Reduzir dependência de ambiente, né? Baixo acoplamento da infraestrutura, de tecnologia. Microserviço é assim também. Padronização, uso de padrões, né? O SOA prega muito isso. Microserviço também. Separação do serviço da implementação. Microserviço tem isso também. Reusabilidade, você fazer um componente bem alinhado a algum tópico de negócio e reusar nos vários contextos. SOA tem isso, microserviços também. Independência funcional, ou seja, o serviço tem autonomia. Uma vez implantado, ele consegue operar a funcionalidade dele de início a fim, né? Como eu falei, um serviço de pagamento, um microserviço de pagamento, ele sozinho vai conseguir tratar todas as questões de pagamento, né? Autonomia. Né? Microserviço SOA tem também, olha só. E aí escalabilidade, né? Porque ele não tem aquele negócio de estar preso a um estado, a um contexto de memória, de operação, né? Ele em si já gerencia todo o espaço de memória dele, tudo que ele precisa para fazer a atividade dele. Microserviço SOA tem isso. E, finalmente, a comunicação, né? A descoberta, a facilidade que eu tenho de saber que um microserviço já existe e reusar, né? Numa tela, numa chamada, no que for. Tanto microserviço quanto SOA tem isso. Então, microserviço é SOA, né? E realmente microserviço e SOA, eles são juntos, eles trabalham em conjunto, né? Então, só que com algumas diferenças que eu vou falar agora. Então, a arquitetura SOA foi importantíssima para chegar nessa arquitetura de microserviço. E tem momentos que é melhor usar SOA do que microserviço. A gente vai falar disso também. Olha só, o que o mercado colocou aí como evolução. Antigamente, eu tinha o monolítico, que era uma aplicação inteira dentro de um pacote de implantação, que iam as telas, ou seja, User Interface, ia toda a parte de gestão de acesso à aplicação, toda a lógica de negócio da aplicação no monolítico que eu estou falando, e toda a camada de persistência de dados, de armazenamento e consulta de dados, tudo isso num único arquivo de implantação, consumindo, sensibilizando uma base de dados. Isso é um monolítico. Não quer dizer que eu não tenha mais que fazer nada monolítico. Tem cenários que o monolítico pode atender bem, né? Então, mas esse é o cenário monolítico. Ele é muito bom para aplicações internas, esse cenário monolítico. Agora, quando você vai colocar aplicações para o mercado, para consumir para fora, ele se torna extremamente indesejável, porque ele não consegue escalar fácil. Para escalar um monolítico, eu tenho que criar, por exemplo, 4 servidores, cada um deles com uma cópia desse executável gigantesco. E aí o servidor tem que ser parrudo, porque ele tem que conseguir rodar tudo isso aqui junto, naquela instância. Aí veio a orientação a serviço, que trabalha muito a questão do reuso, né? Aqui, no monolítico, o reuso é mais complicado, porque às vezes eu tenho muita lógica de negócio não quebrada na forma de componentes, né? Ele está tudo junto, então consigo pouco reuso, só reuso ali dentro das classes, não consigo reuso externo. Então, a orientação a serviço ela veio para isso, para você ter a questão de um barramento de serviço aqui no meio, né? Que o barramento de serviço ele trabalha sob abordagem de mensagem. Você tem componentes, vários componentes, cada um fazendo um tópico de negócio, e eles se comunicam entre eles por meio de mensagens. Eles mandam uma mensagem para um centralizador, que é o barramento de serviço. Ele vai avaliar se tem permissão para chamar, toda a parte de segurança. Pode fazer uma transformação de dados, porque muitas vezes um serviço está querendo usar o outro, naquela chamada conjunta, só que eles falam coisas diferentes. Um fala, por exemplo, REST, outro fala SOAP. Então, esse translation, né, essa tradução, ela é feita pelo barramento, então ele consegue fazer um serviço conversar com o outro, uma aplicação feita em .NET conversar com uma aplicação feita em Java, né? Então, o barramento de serviço no meio, ele cuida disso. Então, essa arquitetura SOA, ela se tornou muito popular por causa disso,
capacidade de reuso externo por aplicações mobile, web, de serviços feitos em diferentes plataformas, em diferentes linguagens, né? Todos se comunicando de uma forma não acoplada, com um barramento no meio, cuidando de toda a complexidade de comunicação entre eles. E aí veio uma arquitetura de microserviços, porque o que estava acontecendo? Em alguns cenários, a lógica aqui nesse barramento estava ficando muito complexa, com muita orquestração, com muitas questões. E aí a arquitetura de microserviços veio para resolver isso. Ao invés de eu ter aqui um barramento no meio fazendo toda a lógica de orquestração, não. Já constrói um microserviço para ele estar bem alinhado a um tópico de negócio, fazendo tudo, para minimizar a comunicação entre serviços. E quando essa comunicação precisar acontecer, que ela fosse mínima, que ela não fosse com muitos componentes, né? Minimizando assim, a necessidade de ter um barramento no meio, né? Fazendo toda a conversação, né? Fazendo o meio de campo para um componente conseguir conversar com o outro. Por exemplo, eu estou numa aplicação de e-commerce, eu tenho lá um serviço que trata do carrinho de compra. O carrinho de compra, ele precisa conversar com o serviço de cliente para saber os dados do cliente, precisa conversar com o serviço, precisa conversar com o serviço de endereço e precisa conversar com o serviço de logística e também com o serviço de pagamento, né? Antigamente o SOA que fazia toda essa orquestração, para quando ele desse lá para comprar, ele fosse internamente dentro desses 4 serviços e fizesse. Hoje não, a interface visual, ela consegue fazer a chamada a esses 4 serviços e cada um vai saber fazer de uma forma independente suas atividades, tornando praticamente desnecessário o uso de um barramento. Isso é muito comum para aplicações externas, que muitas vezes eu compro o serviço de pagamento de uma outra instituição, não é um serviço que eu fiz, né? Aí eu compro o serviço de identificação do cliente de uma outra empresa dentro do meu sistema de e-commerce. Ou seja, eu tenho muita coisa que não é feita por mim, né? Então, como é que eu vou fazer um controle num barramento? Fica muito complicado. Então, é melhor que, no máximo, eu tenha uma certa governança, uma certa gestão, mas nada parecido com uma orquestração de barramento. E muitas vezes, vocês estão vendo aqui, né, nessa arquitetura de microserviços, você tem vários repositórios de dados, você não tem mais só um, né? Então, tem um repositório de dados que vai tratar cliente, outro que vai tratar pagamento, outro que vai tratar... Até porque, às vezes, eu comprei um serviço de pagamento de uma outra empresa para tratar pagamento para mim. Ele que lá tem a base de dados de pagamento, eu não tenho. Eu só uso o serviço dele. Depois ele pode até me passar algum relatório, alguma coisa, mas ele que cuida lá, né? Então, essa arquitetura de microserviço, ela tira a complexidade, né? Eu não tenho mais que me preocupar, muitas vezes, de gerenciar a base de dados como eu fazia antes. Até porque eu nem conheço o que está por detrás da base de dados desse microserviço que eu estou usando, né? Às vezes eu comprei ele e estou usando na minha aplicação. E assim, como os serviços de internet se tornaram muito conhecidos, muito usados, a arquitetura de microserviço passou a ser uma abordagem a mais popular de todas. Então, hoje, quando você vai fazer uma aplicação, você usa muito esse conceito de microserviço. Você vai numa empresa que avalia fraude, e ela te entrega um microserviço onde você, por exemplo, passa o CPF, e ela te retorna todos os dados, se aquele CPF é de uma pessoa morta, ou então de uma pessoa que não tem histórico bom de pagamento, e assim por diante, né? Então, quando você vai olhar, o microserviço é muito isso, né? Então, cada base de dados que cuida do... por isso que eu tenho base de dados segmentadas e microserviços segmentados. Tá? Então, assim, eu considero que microserviço, ele trabalha na abordagem SOA, mas ele vai um pouco além. Ele segmenta a base de dados, ele reduz o uso de orquestração, até mesmo eliminando um barramento de serviço, mas trazendo um conceito de
de API Gateway, de Gateway, a gente vai ver. Como se fosse um barramento mais simplificado. E tirando de mim uma série de administrações que antes eu tinha que fazer, porque essa administração agora era de responsabilidade de cada microserviço. E muitas vezes esse microserviço não é nem do contexto da minha empresa, eu só estou usando ele externamente. Quantos serviços hoje a gente não usa da AWS, da Azure, do Google Cloud, né, que eu não sei a implementação por detrás daquilo ou como ele armazena? Eu só utilizo. Isso é cada vez mais comum, né? Isso só é possível por causa da arquitetura de microserviço. Eu faço uma chamada via internet, HTTP, a partir do meu sistema, e ele vai fazer o serviço e me entregar o resultado. Não quero saber como está a base dele. Okay? Então, microserviços tem essas diferenças, né? Bases de dados segmentados, serviços sem a orquestração de um barramento aqui no meio, mas é uma governança mais solta, mais simples, né? Então, é muito orientado para cenários externos. Quando eu tenho aplicação que vai para fora, e-commerce, site de internet, internet banking, aplicações para o consumidor final, o mobile, né? Então, para o cenário externo é muito legal utilizar microserviço. Agora, já para o cenário interno, aplicações que são feitas para uso interno dentro da corporação, que é importante que eu tenha uma boa governança, um controle maior, os dados são todos internos, né? Então é interessante ir para uma arquitetura mais orientada a serviço, SOA. Então, uma coisa não invalida a outra, tá? Eu considero que hoje microserviço é muito para aplicações que são para fora e orientação a serviço são aplicações que são feitas para dentro da empresa. Bom, uma arquitetura de microserviço funciona dessa forma. Eu tenho lá o cliente, pode ser uma aplicação móvel, um notebook, um tablet, uma aplicação convencional, mandando uma requisição e esperando uma resposta. Ele poderia mandar a requisição direto para o meu microserviço via HTTP, mas é interessante que eu tenha isso aqui que está colocado aqui no meio, um API Gateway, um software que ele recebe qualquer requisição que venha para os microserviços, avalia se tem permissão para chamar aquele microserviço, para que eu não tenha que colocar essa camada de segurança dentro do meu microserviço, eu deixo isso para o API Gateway fazer. O API Gateway vai garantir a chamada com segurança, ele vai garantir se tem direito de chamar ou não, ele vai garantir qual instância de microserviço deve ser chamada, se é a que está no computador A, no computador B, no computador C, então ele faz o balanceamento de carga, o microserviço não tem que se preocupar com isso, né? Ele vai garantir também que se para atender uma requisição precisa de 2 microserviços, ele vai chamar os 2 microserviços internamente, vai fazer a orquestração e vai devolver o resultado, né? Então, o API Gateway é como se ele fosse um barramento de serviço mais simplificado, né? Ele não vai ter uma lógica muito pesada de fluxo de dados e de orquestração entre serviços. Vai ser mais simples, mas mesmo assim é fundamental que eu tenha um API Gateway para que eu não coloque lógica de segurança dentro de microserviços, para que eu não tenha que colocar lógica de um microserviço ficar chamando o outro, um chamando o outro diretamente, que aí perde a independência do microserviço. Deixa o API Gateway chamar 2 serviços em paralelo, juntar o resultado e aí devolver para o HTTP, para quem está chamando, para o computador que está chamando, né? Então, aí eu trago mais dependência. Por isso que o API Gateway é muito utilizado, a gestão de API é muito utilizada na arquitetura de microserviços. Ele toma conta de segurança, de quando um serviço precisa chamar o outro, aí você traz mais independência, mais leveza para esses serviços que estão na ponta. Uma coisa importante também na arquitetura de microserviços, você está vendo aqui que tem um microserviço que ele trabalha banco de dados relacional, ou seja, está armazenando no formato SQL os dados do negócio. Outro já está armazenando no formato chave-valor, ou seja, no formato NoSQL, né? Isso é muito comum hoje em dia. Você tem cenários em que os dados eles precisam estar no formato operacional de SQL, outros precisam estar no formato no formato que eles vieram da aplicação móvel, por exemplo, cenário de internet das coisas.
né? Ele mandou uma mensagem para o servidor pedindo mais informações para ver se ele deve manter o equipamento ligado ou não. Não faz sentido eu transformar esse dado em SQL e armazenar. Essa mensagem no formato que veio, eu já posso guardar no repositório, né? Não preciso modelar a tabela para isso. Então, já guardo no formato que vem. Isso vai ser muito comum no cenário de internet das coisas e no cenário também de comunicações baseadas em mensageria, né? Não tem por que eu converter num formato relacional, não é um dado que eu vou precisar ficar fazendo BI depois, por exemplo. Então, acaba eu tendo esse formato multimodelo. Bom, prós e contras. Quando eu estou falando de microserviço, eu tenho endpoints que são mais inteligentes, eles conseguem fazer tudo sozinho, ponta a ponta do negócio. Eles são orientados a tópico de negócio, Domain Driven Development, ou seja, o domínio do negócio é o que driva o desenvolvimento. Então, cada tópico de negócio é um microserviço. Então, tem um microserviço para pagamento, outro microserviço para confirmação de identidade, um terceiro microserviço. Então, assim que eu vou fazendo, em vez de fazer uma aplicação inteira que trate tudo isso em conjunto, né? Mais independência de linguagem de programação, você vai ver microserviços feitos em Java, outros em PHP, outros em Python, porque tem linguagem que ela é melhor para um cenário e tem uma segunda linguagem que é melhor para outro cenário. Exemplo, Python é muito bom para cenários de inteligência artificial, mas já não é tão bom quanto o Java para cenários de implantação de regras de negócios corporativos. Ou também já não é tão bom quanto o Objective-Script para tratar persistência em alto desempenho, né? Então, você pode, com a arquitetura de microserviços, você fica liberado para atuar em várias linguagens de programação. Tem mais flexibilidade na sua arquitetura e você se preocupa com menos coisa, então você acaba fazendo uma arquitetura mais simples. E você tem independência de protocolo. Você pode ter um microserviço feito em SOAP, outro em REST, outro na forma de uma mensageria em Kafka ou em JMS. E você tem independência de deploy. Muitas vezes você está desenvolvendo, jogou o código-fonte lá no repositório de código-fonte e você não sabe mais nada, né? Porque o fluxo de implantação não é você mais quem faz. Você tem um script de automação que ele pega lá o seu código lá do repositório e compila ele sozinho, gera o pacote de implantação e implanta em um ou mais servidores, conforme o que está descrito ali na regra da implantação. O processo é todo automatizado. Muitas vezes ele também cria uma versão na área de teste, faz todos os testes lá e te manda um relatório, né? Então, você tem independência. Você tem uma maior escalabilidade de serviço, ele é menor e ele é autônomo, então eu posso entregar ele em milhares de servidores se eu precisar, né? Chegou ali, eu fiz uma propaganda de um produto em promoção no intervalo do futebol. Milhões de requisições vindo ao mesmo tempo, então vou precisar escalar milhares de servidores para atender isso, eu vou conseguir, né? E escalabilidade de equipe. Você pode ter membros da equipe aproveitados de uma forma mais tranquila, né? Então, se alguém sabe mais PHP e faz um microserviço em PHP, alguém sabe mais Java, em vez de eu ficar ensinando uma mesma linguagem para todo mundo, uma mesma tecnologia para todo mundo, é mais independente. Só que tem um problema, o microserviço ele traz complexidade de monitoramento, porque às vezes a requisição ela começa no servidor, passa para um segundo servidor e depois termina num terceiro. E aí está em diferentes linguagens, diferentes tecnologias. Como é que eu consigo manter a auditoria dessa requisição desde quando ela saiu do cliente até chegar no servidor de banco de dados? É mais complicado. Aí você tem que instalar soluções de log, tem uma série de problemáticas aí que você tem que enfrentar. Você tem maior complexidade de automatizar a infraestrutura. Você tem que contratar geralmente uma pessoa de DevOps para ela criar o script de infraestrutura para você, né? E criar o script de administração dessa infraestrutura. Você tem que instalar software de automação da infraestrutura também.
né? Então fica bem mais complicado você trabalhar, né? Então é importante ver tudo isso com muita calma. E você tem o desafio da segurança. Quando você coloca uma API Gateway na frente, nem tanto. Mas imagina, se você tiver que fazer segurança em cada um dos microserviços, não tem sentido. Você tem que propagar a segurança. Uma vez que ele se autenticou, aquilo tem que ser propagado para todos os microserviços, né? Então, o API Gateway, ele acaba trabalhando isso. E é mais difícil você catalogar, são mais serviços, mais lógica que você tem, ele é mais granular, né? E você também tem uma maior dificuldade de automatizar fluxos, porque os microserviços, eles não foram preparados para isso, para trabalhar no contexto de um fluxo, né? São bem containerizados ali. Então, os fluxos, eles acabam sendo mais simples mesmo, né? Então, nem tudo são flores. Por isso que, às vezes, em alguns cenários é melhor SOA ou monolítico, principalmente para cenários internos. Agora, para o cenário externo, eu vejo que realmente microserviço é a melhor abordagem. Bom, quando o Iris, ele pode ajudar muito nessa arquitetura de microserviços, mas muito mesmo. Por quê? Você tem aqui no Iris um componente chamado InterSystems Iris API Manager. Ele é um API Gateway, então ele vai trabalhar para você o cadastro de todos os microserviços dentro do API Manager dele, e ele vai cuidar de toda a segurança, de orquestração de mensagem, né, de balanceamento de carga, vai cuidar de tudo para você. Então, se você tem o Iris no seu ambiente ou deseja ter Iris, ele vai conseguir entregar a arquitetura de microserviços para você de ponta a ponta. Nenhuma outra solução no mercado faz isso. Elas fazem com diversos produtos. O Iris faz com um produto só, a InterSystems faz com um único produto. Ela consegue te entregar a arquitetura microserviços ponta a ponta. Por quê? A gente tem no InterSystems Iris um API Gateway resolvido. A gente tem dentro do InterSystems Iris a capacidade de você escrever lógica de negócio. Em Java, em .NET, em ObjectScript, que é a linguagem da InterSystems, né? Em Python, você escreve no que você quiser e coloca lá dentro, né? Com acesso às tabelas e tudo certinho. Então, está resolvido com InterSystems. Nas outras plataformas, você acaba trabalhando na linguagem da plataforma. Tem algumas que são Java, outras são .NET, e assim por diante. Aí você tem a necessidade de fazer repositórios multimodelo. Às vezes é SQL, às vezes é NoSQL. O Iris é uma das poucas plataformas de dados que ela consegue ter o repositório SQL e o repositório NoSQL ao mesmo tempo. A gente tem base de dados documental, a gente tem chave-valor a partir de globais, a gente tem banco de dados relacional, SQL, tudo no mesmo produto. Então, com a possibilidade de você entregar repositório de dados como um microserviço também. Os dados na forma de microserviços, né? Então, você pode ter um repositório de cliente, outro repositório que trata só assunto de compras, um terceiro repositório que trata só assuntos de logística. Isso é maravilhoso, porque você pode entregar em diferentes instâncias de Docker, cada um desses tipos de repositório. Então, não tem outras plataformas que eu conheça que faça isso. O ponto é você ter que juntar 3, 4 produtos quando você fala de outros fabricantes, né? A InterSystems não, você faz tudo no Iris, né? Mas você mantém seu Python, seu Java, seu .NET, né? E a arquitetura InterSystems, ela trabalha com script de DevOps. Ela suporta você automatizar toda a implantação, seja de tabela, de componente, de orquestração, do que for, nos scripts feitos em Docker, em Jenkins, em Docker Composer ou no que for, né? Então, é bem interessante essa possibilidade. E você pode escalar tudo na nuvem. A plataforma Iris está nas principais nuvens públicas de mercado, na sua nuvem interna, no seu Docker, no seu container, ou na sua VM, ou na sua máquina física, do jeito que você escolher. E ele fica elástico também, né? Então, ali, se você entrega ele dentro de um Kubernetes, o Kubernetes ele pode ir criando mais instâncias à medida que vai chegando mais requisição. Já cuida disso para você, né? Então, fica muito interessante, porque com um único produto, o Iris, você entrega microserviço de ponta a ponta.
Nas outras plataformas você tem que comprar 3, 4 produtos. Tá? Aqui, vocês, nesses endereços aqui, vocês vão encontrar algumas demos. Por exemplo, como construir um microserviço com Docker e API em 5 minutos, já implantando, fazendo tudo. É muito legal esse vídeo. Né? Você tem como ver também, com mais detalhes, em seus 5 minutos, como isso é feito detalhe a detalhe. Criação de API com Docker, usando as práticas de desenvolvimento ágil nesse outro vídeo. Né? Uma apresentação completa sobre o API Manager, né? Que é bem descritivo sobre a parte de API Gateway, né? Aquele item no meio que faz a gestão das APIs, né? E outras apresentações sobre o API Manager da InterSystems. Okay? Bom, eu agora vou responder algumas dúvidas que chegaram aqui. O Helder Maia me mandou uma pergunta. Né? Tem uma dúvida. Me parece que o API Gateway ficou análogo ao barramento na arquitetura SOA. Qual seria a diferença nesse sentido? Excelente pergunta. Né? Qual a diferença entre um barramento, um Service Bus e um API Gateway? Né? O que é que o Service Bus vai ter? Quando chega uma mensagem no Service Bus, ele cria uma instância de workflow, geralmente em BPEL, uma linguagem de automação de workflow, isso em vários produtos, inclusive da InterSystems. Ele sobe as variáveis dos diversos serviços que ele precisa orquestrar em memória e você desenha um fluxo gráfico de sequência de chamada entre esses serviços, de transformação, se for necessário, e de uma série de outras lógicas para conseguir atender aquela requisição. Às vezes ele precisou de 3 serviços que estão ali para atender uma requisição e retornar a resposta. Né? Isso é o que um ESB faz. Né? Um API Gateway, ele é mais orientado a trabalhar cenários mais simples. Você não vai precisar ter essa necessidade de criar um workflow desenhando como os serviços vão trabalhando uns com os outros. Né? O API Gateway ele vai mais fazer o seguinte, ele chama, se precisar fazer uma orquestração, ele chama uma API, chama uma segunda API e junta os resultados e responde. Ele não vai fazer toda a lógica de tramitação de dados, sensibilização de vários sistemas, porque a arquitetura ela ficou mais contida, né? Ela não ficou a de SOA, que depende tanto do barramento no meio. Né? Uma outra coisa, o barramento SOA, ele está mais preparado para trabalhar com sistemas, com serviços internos, e não tanto com APIs. Né? Ele pode registrar uma API ali, mas ele não vai trabalhar cenários, por exemplo, de controlar o quanto aquela API pode ser chamada por um determinado cliente. Né? Ele não vai trabalhar uma série de cenários interessantes. Por exemplo, no API Gateway, você tem lá a possibilidade de cadastrar consumidores e de dizer quanto o plano de consumo de cada um desses consumidores. Né? Plano prata, ouro e bronze. Né? E fazer ali a monetização, dizer, você fez 500 chamadas num dia e aí você vai pagar tanto, né? Porque está registrado lá quantas chamadas você fez. O ESB não vai ter essas funcionalidades, ele não vai ter essa funcionalidade de você criar planos de consumo, de restringir consumo de API, de fazer esse tipo de cenário. Né? O ESB não vai ter isso. Tá? Então, essas são as diferenças. Como microserviço é voltado para fora, ele vai ter funcionalidades de consumo externo, como controlar a quantidade de chamadas, como controlar a bilhetagem, né? Ou seja, a monetização, o quanto que eu vou cobrar das chamadas que vieram externamente, né? De trabalhar a segurança da API no formato REST, que geralmente é o formato que é muito utilizado de HTTP, né?
O Service Bus, ele trabalha mais a segurança de SOAP, por exemplo. Ele é meio limitado na hora de trabalhar a segurança de API REST. Muitos nem têm essa funcionalidade. Então, são essas as grandes diferenças. Bom, aí, agora o Luiz Antônio, ele está me perguntando sobre como é que fica o controle de licença do Aires usando esse serviço. Então, isso é interessante, eu vou tentar entender certinho o que se quis dizer com isso. Por quê? O que acontece? A gente tem serviços que são escalados dinamicamente, né? Ou seja, em determinados momentos, então, pode ter um uso maior de cores, né? E aí, esse uso de cores ele pode cair ao decorrer do dia, né? Então, como é que fica a administração disso? A InterSystems ela tem planos comerciais específicos para esses cenários. Então, você tem que explicar o seu cenário, você tem que explicar o seu cenário de uso da licença para que o comercial da InterSystems possa montar para você, né, um modelo comercial disso tudo, tá? Então, é interessante que você veja o representante de vendas da InterSystems como um consultor para você explicar o seu cenário arquitetural e aí ele vai montar a melhor forma de licenciar a plataforma para esse seu cenário. Okay? Para mim, é a melhor resposta, porque eu simplesmente dizer, tem problema, não tem problema, né? Eu sempre vi a InterSystems resolver isso com muita praticidade, né? E com um valor muito menor monetário do que outros que estão por aí. Uma coisa que é importante, que você não vê nos outros fabricantes. A InterSystems é o mesmo valor para quando você licencia banco de dados, API Manager, gestão de API e toda a parte de lógica de negócio, de persistência, de cognitivo, de analítico, porque é tudo um produto só. Nos demais, não. Você tem que comprar uma licença para cada parte da arquitetura. Muito mais caro. Muito mais caro. Ok? Dúvidas adicionais, né? Vocês podem mandar para a InterSystems, para mim, né? E eu vou sair para responder, para fazer apresentações adicionais. Se quiserem marcar, a gente apresenta também a plataforma de microserviços da InterSystems rodando, né? Naqueles exemplos que eu passei, que vão estar disponíveis daqui a pouco, no canal da InterSystems no YouTube. Vocês vão conseguir ver vídeos também, ver a plataforma rodando. Acho que vocês vão gostar bastante. Bruna, te passa aí a palavra. Talvez a Bruna esteja com algum problema técnico, né? Então eu vou continuar aqui. Bom, na semana que vem a gente vai ter mais uma palestra, onde a gente vai falar sobre marketing digital e como é que o Aires pode ajudar na estratégia de marketing comercial que nós temos, tá? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nos canais, para que vocês tenham certinho a data que vai acontecer esse próximo evento e os demais, né? E consultem lá o canal da InterSystems no YouTube, todas as palestras anteriores estão lá também. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante de ver as palestras para trás e ter essa daí também, e ver apresentações dos produtos, tem tudo lá, tá bom? Mais alguma pergunta? Não chegou mais nada aqui. Eu agradeço a todos, tenham todos um bom dia. Gostei muito de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto importantíssimo. Obrigado a todos.